Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Miguel Ângelo Caruso, sou filósofo clínico, professor de filosofia clínica e terapeuta da filosofia clínica, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado pela editora Vozes em 2021 e em 2022 teve sua primeira reimpressão. Vocês conseguem encontrar esse livro, nesse momento em que a gente está gravando o vídeo, nas melhores livrarias do país. E em versão digital e em versão física também vocês encontram no site livrariavozes.com.br e no site da Amazon também, amazon.com.br, vocês conseguem encontrar esse livro disponível, tanto para Kindle quanto em versão física, né? Vamos dar continuidade então à leitura comentada e eu peço para vocês que tenham acompanhado o vídeo que deem um like, né? Se não gostarem, deem um dislike depois no final do vídeo. Mas deem um like agora para não esquecer, eu acho que é importante isso. O YouTube ele entrega o vídeo quanto mais as pessoas interessadas interagirem com ele. Então se vocês puderem deixar um comentário, compartilhar e darem um like, ou fazer pelo menos uma dessas coisas, estarão me ajudando muito. E também convido, se você está vendo esse vídeo, a se inscrever no canal. Caso vocês queiram acompanhar a sequência completa desses vídeos de leitura comentada, na descrição desse vídeo, aí embaixo, vocês vão encontrar o link com a playlist tanto da leitura comentada, quanto de uma introdução à filosofia clínica que eu fiz há um tempo atrás. Também está ali a sequência. E é lógico, na medida em que eu for gravando outros vídeos, eu vou deixando também a sequência, as playlists na descrição. Tá certo? Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo que começa na página 36, vai até 38, e o título é chamado de agendamento mínimo, né? O título é agendamento mínimo. E vamos primeiro, antes de fazer a leitura, tentar esclarecer um pouco informalmente aqui como é que a gente entende essa ideia, para que não fique tão confuso. Bom, em primeiro lugar, a gente deve levar em conta que qualquer área do conhecimento, seja a filosofia, a sociologia, a literatura, a psicologia e muitas outras áreas, elas elas fazem uso de alguns termos que no dicionário têm um sentido, mas que às vezes nas áreas específicas elas obtêm um outro sentido muito própria daquela área específica de conhecimento. Então é importante levar em conta que na filosofia clínica isso não é diferente. Alguns termos que talvez o uso cotidiano deles tenha um sentido, na filosofia clínica ele acaba possuindo outro. Isso ocorre com muitos termos da filosofia clínica e talvez esse aqui seja um deles. Então quando a gente fala em agendamento, antes de falar de agendamento mínimo, a gente precisa entender o que é agendamento. Agendamento na filosofia clínica, a gente pode dizer de modo geral, é uma espécie de uma influência. Por exemplo, se eu digo a você que está me assistindo que a filosofia clínica é uma abordagem terapêutica que prioriza a ideia da singularidade, se vocês guardam isso para vocês já foram agendadas por mim. Ou seja, eu com as minhas palavras fiz com que vocês guardassem informações que eu apresentei. Se vocês, quando eram crianças, ouviram alguém dizer que vocês eram muito boas em matemática e vocês acreditaram nisso, quando vocês guardam essas informações porque houve essa influência dessa fala, isso foi também um agendamento. E eu também posso me agendar por eventos. Então, por exemplo, se eu, quando eu era criança e estava brincando, sei lá, numa piscina, se eu quase me afoguei, lembrar desse quase afogamento acabou me levando a ficar com medo de entrar na água de mar aberto, de piscina, nos tempos atuais, eu posso dizer que essa experiência também me agendou. Então, agendar é algo que fica guardado em nós, daquilo que a gente vive. Então, a nossa história de vida, sob certo aspecto, é agendado, né? E o que acontece? Se a gente tem influências que a gente guarda em nós, na filosofia clínica a gente também tem uma noção que mais à frente, nos capítulos adiantes, a gente vai falar, é que quando a gente fala em, por exemplo, termos agendados no intelecto, que é um tópico da estrutura de pensamento que a gente vai ver mais adiante, nada mais é do que
aquelas coisas que a gente vivenciou e que nos agendaram de tal modo que isso tem um peso subjetivo em nossa vida. Então, agendar, o agendamento, é um ato de se deixar influenciar por alguma coisa que veio até nós. Né? Seja uma palavra de alguém, seja um acontecimento, isso pode nos agendar, né? Ficar marcado em nós. Quando na filosofia clínica a gente fala em agendamento mínimo, a ideia do agendamento mínimo é que é impossível, sob certos aspectos, ficar neutro totalmente no consultório. Mas a ideia do filósofo clínico é colher a informação que vem do partilhante o mais fiel ao próprio partilhante possível. Então, levando em conta que ele não pode deixar de agendar sobre algum aspecto, ele tenta fazer um agendamento mínimo. Por que não é possível ser isento de um agendamento? Porque se alguém, por exemplo, se eu recebo alguém, eu uso barba, na maioria das vezes. Se alguém vê barba, ela pode ficar agendada com aquela ideia da barba. Se, por exemplo, tem a ideia de que uma pessoa, sei lá, que usa barba é uma pessoa séria, é um pensador, ou é uma pessoa suja, seja lá o que for, né? Então eu posso agendar com a barba que eu uso. Eu posso agendar com os cabelos brancos que eu tenho aqui, né? Eu posso agendar com os livros que eu tenho no fundo, com o violão que tem aqui do outro lado na capa. Então, tudo o que está ao meu redor tem um potencial de agendar alguém, dependendo da sensibilidade que essa pessoa tenha para alguns aspectos que podem se apresentar para ela. Então, o que acontece? É inevitável que exerça algum agendamento. A questão é, eu objetivamente não devo agendar. Então, por exemplo, se eu no consultório ouço a pessoa me contar sobre algum problema que ela me traz, e nesse problema que ela me traz, ela conta, por exemplo, que, sei lá, vamos supor que eu atenda uma partilhante e ela diga que brigou com o esposo. Se eu pergunto para ela o que ela sentiu naquele momento, eu agendei essa pessoa a procurar nela aspectos da emoção que estiveram ali presentes. Se eu perguntar para ela o que ela pensou naquela situação, eu posso ter levado ela para um lado um pouco mais racional, um pouco mais abstrato, mais epistemológico, para tentar lidar com aquilo. Se eu perguntar para ela se aquela briga foi importante ou se foi grave, eu vou estar lidando com um elemento de valoração dela, com um elemento axiológico. Então, o tipo de pergunta que eu faço, pode agendar muito e influenciar toda a fala do meu partilhante a partir daquele momento. E no começo a ideia é não agendar tanto, né? É evitar agendamentos que influenciem a fala da pessoa. Então, retomando, a gente não pensa na possibilidade de não agendar, né? De ausência de agendamento, mas a gente pensa em evitar os nossos agendamentos, principalmente no modo como a gente fala, como a gente age, para que a gente não influencie a pessoa no seu discurso, tá bom? Então a ideia é esse, agendamento mínimo, é influenciar minimamente para que a pessoa se apresente o máximo possível fiel ao modo dela de pensar, agir, refletir, sentir, valorar, entender as coisas e por aí vai. Começo aqui então esse texto com uma citação daquele texto que abre o livro, né, que é início de uma clínica filosófica. Então no trecho está escrito: é necessário conhecer a pessoa por ela mesma, havendo um direcionamento sutil, respeitando os momentos do método. Veja, direcionamento sutil. Aqui é a ideia, agendamento mínimo, né? O tipo de questionamento realizado pode influenciar a resposta recebida. Então a gente tem que cuidar do tipo de questionamento. De preferência não questionando nada, deixando que a pessoa fale livremente. Por isso, as intervenções devem induzir o mínimo possível. Então, pode ser que haja momentos em que o filósofo clínico vai precisar incentivar, principalmente, a pessoa a dar continuidade ao discurso dela. E, para isso, ele deve ficar atento para que isso não influencie demais. Porque ele pode colocar a perder, pode direcionar toda a fala da pessoa para aquilo que ele quer ouvir, e não para aquilo que a pessoa tem a apresentar, principalmente. A esse procedimento, a filosofia clínica chama de agendamento mínimo. Mas por que não fazer agendamentos? E aqui já há algumas razões que nos ajudam. No início de suas pesquisas, Lúcio costumava perguntar o porquê de algumas coisas apresentadas nos relatos das pessoas. Como ele gravava e transcrevia todos os atendimentos,
ficava admirado com o caráter racional das respostas. É como se todos os indivíduos lidassem de maneira cerebral, entre aspas, né, com suas questões, apresentando noções como as de causalidade. Mas com o tempo, Pachter percebeu que tal modo de expressar era fruto de suas perguntas e não meio como o sujeito pensa e vive. Então, se eu começo a perguntar às pessoas: por que você brigou com sua esposa? Ou por que você brigou com seu marido? Pronto, eu já estou induzindo a pessoa a procurar causas. E a ideia não é essa, é pensar, é entender como é que a pessoa pensa, o que está movimentando dentro dela, né, para depois poder ajudá-la. Inclusive, essa dicotomia de razão e emoção, ela é muito limitada dentro do universo da filosofia clínica. Razão e emoção são dois tópicos, duas possibilidades entre 30 que a filosofia clínica apresenta em seus infindáveis desdobramentos, né? Então, não posso dizer o que causou, pensar em ideia de causa e consequência, a ideia de um raciocínio para buscar causas. Eu não devo induzir meu partilhante a isso, a não ser que isso seja dele, e se for dele, ele vai trazer para a terapia. Desse modo, se perguntamos para uma pessoa o que ela sentiu diante de determinada situação, mesmo que, entre aspas, sentir não seja o modo determinante dela vivenciar sua experiência, a pergunta tende a fazer com que ela busque dentro de si experiências em que suas emoções surgiram. Viram? Se eu pergunto a você o que você sentiu em tal situação, mesmo que você nem tenha se dado conta sobre sensações, emoções naquela ocasião, você vai, para me dar uma resposta, vai procurar elementos de emoção. E aí está o ponto. Dependendo do direcionamento que a gente fizer na pergunta, a gente vai ter uma resposta muito mais enviesada pela nossa pergunta do que relatando aquilo que constitui a pessoa que está se abrindo para nós da terapia. O mesmo vale para perguntar o que ela pensou, intuiu e imaginou, ou até questões específicas como familiar, profissional e etc. Cada pergunta pode direcionar a resposta. Então, se eu pergunto para a pessoa o que ela pensou, eu estou indo às vezes por elemento mais epistemológico dela, mais racional. Se eu perguntar o que ela intuiu, eu posso ir para que na filosofia que a gente chama de intuição. Qual foi a sua intuição diante daquele momento? Se eu perguntar o que a pessoa imaginou, eu estou induzindo a pessoa a ir para as abstrações e não para a experiência tal como ela quer me relatar, né? E por aí vai. Se eu falo sobre a questão familiar e profissional, familiar pode se referir às relações dela. Profissional pode haver com o que a gente chama de papel existencial, né, dessa pessoa. E por aí vai, né? Então a gente tem inúmeros caminhos de fala que a gente pode colocar muita coisa a perder numa escuta o mais neutra possível dentro do consultório. Continuando, assim Lúcio passou a perguntar o que mais, ou a pedir que continue, ou até repetir as últimas palavras ditas pela pessoa para que ela prossiga daquela parte. E aí está um ponto importantíssimo. A pessoa diz assim: eu briguei com minha esposa, a gente brigou hoje, a gente estava chateado porque eu não joguei o lixo fora, e a gente brigou. E a pessoa para de falar. Se eu perguntar o que a pessoa sentiu, ela vai me levar para as emoções. Se eu perguntar o que ela pensou, eu posso levá-la para uma racionalidade, para uma epistemologia. Mas se eu digo, o que mais? Eu peço só que ela dê continuidade. Ou se eu digo assim: você me disse que você brigou com sua esposa por questões relacionadas a você levar o lixo para fora. Continue a partir daí, né? O que mais? E a pessoa vai continuar de onde ela parou. Então, eu sempre vou ficando mais fiel às palavras que a pessoa me trouxe, para que eu consiga manter a maior neutralidade possível, para que ela continue a partir do próprio raciocínio as ideias que ela está apresentando. Então, dizer o que mais, ou repetir as palavras e pedir que continue, ou só dou esses pequenos toques para que a pessoa dê continuidade à fala dela, é um dos modos da gente manter isso que a gente chama de agendamento mínimo. Continuando a leitura. O agendamento mínimo não significa agendamento nenhum, e isso deve ficar muito claro. A gente está agendando, a gente está na interseção com a pessoa, a gente está acolhendo a pessoa, a gente está dando ouvido à pessoa, e isso já é um agendamento. A gente está aberto a pessoa a falar, e eu estou induzindo, sob certo aspecto, a pessoa a falar quando eu fico em silêncio, esperando que ela me traga as informações que a levaram, às vezes, ao consultório,
ou a que está afligindo existencialmente. Continuando, a presença do filósofo clínico, o ambiente onde a clínica ocorre e outros elementos são meios de agendamento. Mas a questão é manter o mínimo de influência possível no relato do partilhante, pois o terapeuta busca compreender a pessoa por ela mesma. Continuando, o agendamento mínimo é uma das condições de possibilidade de uma representação da representação do indivíduo de modo aproximativo. Lembrem-se, eu possuo uma representação de mundo, o meu partilhante possui uma representação de mundo. Não é possível que eu abarque toda a representação do mundo do meu partilhante, porque eu não estou no lugar dele. Então, eu tenho acesso à representação desse meu partilhante a partir daquilo que ele me traz à clínica. Por isso que eu tenho que ficar o mais neutro possível para que a representação dele se manifeste e não a minha, induza a representação dele. E aí sim eu vou ter uma representação dessa representação que ele tem, né, a partir daquilo que ele me trouxe. E essa ideia de modo aproximativa sempre porque na filosofia clínica a gente não tem pretensão de exatidão com nada. Né? A gente tem uma pretensão de aproximação, que é o que no fim das contas toda terapia acaba fazendo, mas talvez não tenha tanta clareza quando reflete sobre isso. Pelo menos a abordagem em si, não os terapeutas. Os terapeutas geralmente se dão conta dessas experiências, né? Dessa questão da limitação. Continuando, cada palavra ou expressão é parte do que o filósofo clínico procura compreender para montar a estrutura de pensamento do partilhante e encontrar seus submodos. Essa expressão montar a estrutura de pensamento, já ouvi pessoas reclamando, inclusive na própria filosofia clínica. Eu não tenho problema nenhum em expressar essa ideia de montar a estrutura de pensamento. É claro, isso aqui é uma expressão, porque a ideia é colher as informações e identificar características disso que a gente chama de estrutura de pensamento, que é o que constitui essa pessoa internamente. Mas de que modo vai se dar isso e tudo mais, lógico, vai depender da escuta, né? E não é uma questão mecânica, né, que a gente vai usar no consultório, ou um pequeno quebra-cabeça que eu vou montar na clínica. Não, é uma coisa mais profunda, mais densa, mas o termo montar a estrutura de pensamento, para mim, não tem problema nenhum. Tanto que a gente tem a lista dos tópicos da estrutura de pensamento, e a gente costuma chamar, pelo menos assim foi na época da minha formação, há alguns anos, a gente chamava de tábua de tópicos, tábua de submodos, e até hoje, quando eu apresento o material aos meus alunos, eu coloco essa nomenclatura, que foi o que me foi apresentado e me parece pertinente ainda. Continuando, quanto mais fiel à literalidade, mais consegue se aproximar do que a pessoa é e como age. Então, o importante é o dado literal. Eu não vou interpretar meu partilhante. Ele me apresenta as palavras, eu acolho as palavras literalmente, e o sentido dessas palavras é apresentado pela pessoa ao longo da clínica. Né? Ou se depois de muito atender essa pessoa, algumas coisas não estão claras, eu tenho caminhos para pedir que essa pessoa explique aquelas palavras, né? Que ela traduza aquelas expressões. Mas isso, a própria clínica já vai nos ajudando nesse sentido. E a ideia de pensar o que a pessoa é e como age, essa ideia de como ela é, não é uma estrutura estática, tá? É uma estrutura de como ela é no seu devir, na sua movimentação. A gente não defende a ideia de que cada pessoa é exatamente e não muda nunca. A gente tem uma noção de plasticidade quando a gente pensa cada pessoa que a gente atende. Continuando aqui no último parágrafo. A estrutura de cada indivíduo, ou seja, a estrutura de pensamento de cada pessoa, pode ser constituída de uma gama imensa de nuances. Pachter não descobriu isso formulando teorias, mas derrubando suas teorias generalistas ao confrontá-las com a prática de atendimento. Isso aqui é importantíssimo. Tem alguns cadernos de filosofia clínica que são anotações que foram usadas durante muitos anos nas formações, em que o Lúcio dizia que ele, não sem lamentar, ele teve que abrir mão de algumas teorias porque elas não se comprovavam, não encontravam consonâncias, contatos com a realidade daquilo que ele atendia no consultório.
Inclusive, se vocês quiserem, tem um dos números da revista da Casa da Filosofia Clínica. Eu sugiro que leiam todos, claro, todos os volumes, todas as edições da revista. A gente já está seguindo para o meio do terceiro ano da revista e já temos 2 anos e meio de revista. E nesse período a gente sempre tem, não só eu, mas eu, Hélio Strasburger, Fernando Fontoura, Paulo Alves Filho, Dioneia Gaiardo e muitos outros colegas, temos muitos textos lá. E um texto que é interessante vocês lerem é o Ôntico e o Ontológico, né? Porque eu acho que ajuda a distinguir um pouco dessa ideia do por que a filosofia clínica ela não é necessariamente ontológica e ela seria mais ôntica. Então acho que ajudaria a esclarecer inclusive esse ponto aqui, né, de levar em conta que às vezes algumas teorias elas são ontológicas e enquanto ontológicas elas cumprem uma função na filosofia, mas quando a gente se refere à filosofia clínica, às vezes a gente precisa ser um pouco mais ôntico e menos ontológico. Mas aí a distinção disso, esse texto da revista vai apresentar e talvez em algum momento eu faça um vídeo a respeito. Se vocês quiserem, lógico, deixem no comentário aí para incentivar. Continuando, as possibilidades de ser são tantas quantas são as pessoas. Por isso o filósofo clínico trabalha com o conceito de singularidade. Então, essa ideia de que há muitas nuances na estrutura de pensamento, muitos detalhes, o Hélio vai falar muito, o Hélio Strasburger vai escrever em seus textos a ideia de que há muitos... a apresentação dos inéditos das pessoas. O que seria a apresentação desses inéditos? Elementos únicos que não se repetem entre as pessoas e às vezes não se repetem nem na própria pessoa atendida. Então há os inéditos do ser humano e a gente não procura padrões, a gente procura entender aquela pessoa. Lógico, essa pessoa pode apresentar os seus padrões, mas aí os seus padrões não serão comparados com os padrões universais de qualquer coisa, ou os padrões gerais, ou os padrões de normalidade, ou de tipologia, ou qualquer coisa desse sentido. Se há padrões a serem identificados, os padrões virão único exclusivamente da pessoa atendida a partir dos seus inéditos, a partir das suas manifestações, a partir das características únicas de sua estrutura de pensamento, dos seus modos de agir via submodos e do modo como ela experimentou o mundo nos exames categoriais. Certo? Então é isso. Semana que vem a gente tem mais vídeos. Mais uma vez, deixa o curtido, o comentário, se inscrevam no canal e vamos dar continuidade a essa sequência. E quem sabe em algum momento eu comece a fazer outras sequências de vídeos por aqui. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.